Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Ouvir da Fé. O título dessa primeira semana, A Fidelidade de Paulo quanto à Verdade do Evangelho. E o título da quarta-feira, Suportar a Pressão para Preservar a Verdade do Evangelho. O versículo é Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pois essas palavras têm nos ajudado a entender o Teu coração e absorver cada vez mais a Tua vontade. Nós queremos mergulhar nessa palavra, queremos cada vez mais estar cheios de Ti e da Tua palavra, pois assim podemos frutificar segundo a Tua vontade. Não confiamos em nós mesmos, Senhor. Confiamos em Ti, no Teu Espírito, na Tua palavra, pois a Tua palavra é Espírito e vida. Enche-nos nesse dia e até a Tua volta, que tudo seja feito segundo a Tua vontade, pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, mais uma vez nós Te agradecemos pela palavra que o Senhor tem nos dado. Uma palavra muito clara que cada vez mais tem nos conduzido ao reino. Jesus é o Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira, Suportar a Pressão para Preservar a Verdade do Evangelho. Isso foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, irmãos, ele foi muito firme. Nós vimos que temos visto isso, e quando esse outro evangelho que os judaizantes tentavam introduzir nas igrejas dos gentios, uma vez que já haviam conseguido o terreno na igreja em Jerusalém, esse outro evangelho que dizia que para ser salvo os gentios precisavam não apenas crer, não era pela graça, pela fé, mas também era preciso observar a lei de Moisés e se circuncidar. Não é? Então, isso era um outro evangelho. Assim como hoje surgem muitos outros evangelhos que tendem a nos desviar, nos fazer decair da graça. E nesse momento, irmãos, nós precisamos ser firmes, como Paulo foi. Então, em Gálatas 2, quando ele fala um pouco sobre quando ele subiu para Jerusalém, fala um pouco do que aconteceu na reunião em Atos 15. Ontem nós vimos, ele levou Tito com ele, embora em Atos 15 Tito não tenha sido mencionado, Paulo provavelmente tenha levado Tito para ver como é que seria a reação daqueles judaizantes, dos próprios apóstolos, da liderança, frente a um grego, um gentil, que cria no Senhor. E não qualquer, não é apenas um irmão recém-convertido, mas um irmão que já dava frutos, como nós vimos ontem, Tito, não é? E aí Paulo, no versículo 3 de Gálatas 2, diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E ali ele expõe, nós vamos ler os versículos 4 e 5, ele expõe a atitude dos judaizantes, chegando a chamá-los de falsos irmãos. Ele diz assim: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Toda vez, irmãos, porque hoje nós vamos ver no Alimento Diário dessa quarta, que o nosso problema hoje, irmãos, não é tentar se aperfeiçoar pelas obras da lei. Graças ao Senhor, nenhum de nós está voltando para a lei. Mas qual é o princípio de se aperfeiçoar pelas obras da lei? É o de confiar em si mesmo, de achar que a sua capacidade, a sua inteligência, tudo isso, que isso vai surtir efeito na obra de Deus. E aí você passa uma vida dependendo de estratégias, muitas vezes até usando estratégias mundanas, carnais, achando, não, tudo é para a obra de Deus. E não é esse o princípio
que leva à obra de Deus. O princípio que leva à obra de Deus, irmãos, é que nós não confiamos em nós mesmos. Quem faz a obra é o Espírito, é a palavra. O poder está no Espírito que vem pela palavra. Uma palavra bonita, uma palavra bem colocada, mas sem poder não muda as pessoas. Não produz a obra de Deus. E aí, voltando para Gálatas, então Paulo falou dos falsos irmãos que se entremeteram no nosso meio para espreitar a nossa liberdade em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Voltar às obras da lei, ou tentar servir a Deus com a sua capacidade, sempre confiando em você, naquilo que você cria, nas estratégias, na sua palavra. Isso, na verdade, é voltar à escravidão. Porque, sem você perceber, quem está guiando tudo isso é o seu velho homem, buscando talvez o elogio, a aprovação das pessoas, buscando uma posição, a glória desse mundo, ou a glória no meio cristão, enfim. O nosso velho homem, irmãos, assim como o nosso coração, ele é enganoso. Então, quando nós deixamos que ele tome a frente, hoje, nós estamos reduzidos à escravidão. Nós vamos falar mais isso na quinta-feira, quando nós falarmos de Romanos 7. E aí, vamos voltar para Gálatas. No versículo 5, Paulo diz algo muito importante. Ele diz, aos quais, a esses falsos irmãos, nem ainda por uma hora nos submetemos. Então, eu repeti, quando ele estava falando dos falsos irmãos, ele estava falando desses judaizantes que pregavam um outro evangelho. E aí ele diz, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Paulo já tinha a verdade do evangelho, ele já sabia. O próprio Pedro, os apóstolos, já tinham clareza. Mas quando Paulo fincou o pé, né, usando essa expressão, quando ele bateu o pé, ele diz aqui, é para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. É para que vocês tivessem um exemplo, um modelo. Olha, siga isso aqui. Essa é a verdade do evangelho. Então ele diz, nem por uma hora, quer dizer, Paulo foi muito firme, nem por uma hora nos submetemos, pensando sempre nas igrejas, para que as igrejas pudessem trilhar o caminho da verdade do evangelho. Eu vou ler aqui na página 11, o segundo parágrafo que fala sobre isso. Ainda que os apóstolos de Jerusalém tivessem maior status que Paulo, em nenhum momento ele se deixou intimidar. Então, contudo, nem mesmo Tito que estava, vou ler os versículos de 3 a 5. Contudo, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo e Tito não se submeteram àquilo que não era a verdade do evangelho. Quando os judeus que haviam crido se levantaram para impor aos gentios que para serem salvos deveriam praticar a circuncisão e a lei de Moisés, Paulo foi categórico, nem ainda por uma hora nos submetemos. O que hoje significam a circuncisão e a prática da lei de Moisés? Significa pararmos de depender do Espírito e do poder que há na palavra e tentarmos aperfeiçoar-nos baseados em nosso esforço natural. Em outras palavras, significa fazermos a obra de Deus, baseado em nosso currículo, conhecimento bíblico, em nossa vontade própria. Essa é a ilusão de todas as religiões. O homem jamais conseguirá agradar a Deus por si mesmo. Vamos permanecer na simplicidade, como as crianças, deixando-nos ser conduzidos pelo sopro do Espírito. Foi por isso que Paulo, Barnabé e Tito não cederam aos judaizantes sequer por uma hora, para proteger os irmãos de sua tentativa de levá-los de volta à escravidão da lei. Eles foram absolutos, tão fiéis a essa verdade que os judaizantes não tiveram coragem de constranger Tito, que era um gentil grego, a circuncidar-se. É preciso, talvez nesse ponto, entender por que o símbolo da aliança do Antigo Testamento, você sabe, né? O símbolo
da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão. Aquele que não fosse circuncidado não faria parte da aliança de Deus com o povo de Israel. Então, normalmente, quando uma criança nascia, ao 8º dia, ela era circuncidada, e se alguém se convertesse, quisesse fazer parte do povo de Israel, ele deveria, mesmo já adulto, ser circuncidado. Mas o que significa isso? Veja que, depois de muito tempo, eles não entendiam mais esse princípio. O princípio da circuncisão é o princípio de remover a carne. Você remove a carne para viver pelo Espírito. É um sinal de Deus, do que na verdade viria com o Novo Testamento. Tanto é que Paulo, em Romanos 2, versículos 28 e 29, ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui é somente na carne. Judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que ele quer dizer isso? Que a circuncisão foi dada, se você lembrar o contexto, antes da circuncisão veio a promessa. E a promessa de Deus para Abraão, ela exigia fé. Só que Abraão, no primeiro momento, ele não teve essa fé. Tanto é que ele não conseguiu crer que dele, Deus produziria, então, um filho dele, de Sara, Isaac. Aí o que ele fez? Ele tentou cumprir a obra de Deus, a promessa de Deus, com a sua carne. Como? Com a sua esperteza, inteligência. Como? Quando ele aceitou a sugestão da sua esposa, tomou a serva e teve relação, teve um filho, e aí surge Ismael. Depois disso é que em Gênesis 17, Deus então institui a circuncisão. A circuncisão, primeiro veio a promessa que deveria ser tomada por fé. Depois, irmãos, Deus então mostra a circuncisão para que o povo de Israel entenda. Isso aqui é para que vocês entendam. A carne precisa ser removida. Não façam por si mesmo. Não achem que vocês podem fazer tudo o que Deus falou. Para cumprir a palavra de Deus, para servir a Deus, nós precisamos de Deus. Nada se faz separado de Deus. Tanto é que o primeiro versículo de Gênesis 17 é: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Então é uma questão de andar na presença de Deus. E hoje, graças ao Senhor, irmãos, a realidade, por isso que Paulo falou, a realidade da circuncisão é do coração no espírito. Um coração contrito, um espírito manso, humilde, né? Um espírito pobre, que sabe que depende tudo, que tudo vem de Deus, que tudo é Deus quem dá e que nós precisamos andar na presença de Deus. Por que os gritos de guerra? Por que a imersão na palavra? Né? Uma equipe, tantos irmãos trabalham para suprir as igrejas com isso, para que nós andemos na presença de Deus, para que a palavra encha o nosso coração. Então a realidade da circuncisão é remover a carne, é você e eu nós entendermos no nosso coração que nós não podemos nos aperfeiçoar pela carne, que nós precisamos do Espírito, da palavra, que é o Espírito, que a palavra dão o caminho, fazem a obra de Deus. Nós somos as ferramentas que Deus usa, os vasos que Deus usa. Então, quando você entende isso, você entende tanto o contexto de Gálatas, quanto você aplica para a nossa situação hoje, principalmente porque o Espírito tem nos conduzido. Então, amanhã, né, na quinta-feira, nós vamos ver mais, vamos ver um ponto importante sobre a questão da lei, né, em Romanos 7, para entender de vez o velho homem, para entender de vez como nós precisamos seguir o que Paulo fala em Romanos 8, viver no Espírito, pela lei do Espírito e da vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.